Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista sobre oração. Hoje nós teremos a nossa terceira lição, que tem como tema a oração de Abraão, uma oração de intercessão. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos onde você se encontra nesse momento e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos guiado, Senhor, nos protegido. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, Senhor, agora durante essa aula, Senhor. Fala aos nossos corações, que as minhas limitações, Senhor, não impeçam que o Teu povo aprenda mais de Ti, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, e praticar. Em nome de Jesus, amém. A nossa lição nos traz que a história da redenção teve início com Abraão, não é? E Abraão estava na cidade de Ur, dos caldeus, e com a morte do seu irmão Arã, então Abraão pega a sua família e segue em direção à cidade de Canaã. Ele faz então uma escala na cidade de Arã, que era a cidade que tinha esse nome por conta do seu irmão falecido, em homenagem ao irmão de Abraão. Então, nessa cidade, Abraão tem um encontro com Deus. E Deus o chama, né, para que ele saia da sua parentela, para que ele saia da sua terra, e ele parta em peregrinação para uma cidade onde Deus iria lhe mostrar. E Deus então faz uma promessa a Abraão, não é, de fazer dele pai de multidões. E Abraão então reúne tudo que tem, pega sua esposa Sara, pega o seu sobrinho Ló e parte em direção à terra que o Senhor tinha mostrado para ele. E estava indo tudo relativamente bem, até que os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores do rebanho de Ló, sobrinho dele, começam então a ter uma disputa ali, né? Os dois tinham muitas riquezas, então a terra não comportava os dois. Então os pastores dos rebanhos deles começaram a disputar entre eles. Abraão então chama o seu sobrinho Ló e diz a ele, somos família, não dá certo viver dessa forma, não é? Não podemos brigar por situação como esta. Então você pode escolher que lado você quer ir e eu vou para outro lado. Então o sobrinho Ló, né, o sobrinho de Abraão chamado Ló, decide então ir para a cidade de Sodoma. E Abraão então continua ali na região, na cidade de Canaã. Só que Sodoma, né, como nós sabemos, mais para frente Deus iria destruir essa cidade. Ló, no momento, não sabia, então escolhe essa cidade para ele. E a nossa lição aqui traz, né, que mais para frente Deus destruiu a cidade de Sodoma, e a nossa lição nos pergunta, mas qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, né, para que causasse tanta ira a Deus, a ponto de Deus destruir a cidade? E a nossa lição nos traz que, assim, para mim e para você, fica muito claro o pecado sexual da cidade, não é? De práticas repugnantes naquela cidade com relação à sexualidade. Mas a nossa lição também nos traz que ali existiam outros pecados além desses, como a arrogância, a ganância, a indiferença com os pobres e necessitados. Então isso causa uma ira no coração de Deus, né? Vamos ver mais para frente que Deus disse que o clamor dessa cidade chegou até ele. E para Deus, Deus disse basta, chega, agora eu vou destruir essa cidade que está me causando tanta tristeza, não é? Então Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E isso chega ao conhecimento de Deus fala, né? Próprio Deus fala para Abraão a intenção dele de destruir Sodoma, e Abraão então começa uma negociação com Deus, né? Abraão é o pai dos crentes, né? Como sabemos, é o patriarca da fé, né? Deus separou Abraão para ser bênção para o mundo, né? E Abraão, sabendo que era bênção para o mundo, então ele decide interceder pela cidade de Sodoma, em especial pelo seu sobrinho Ló,
não é? Abraão, Deus tinha abençoado Abraão, Deus tinha dado riquezas a Abraão, Deus tinha dito a ele que faria dele uma grande nação. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Deus era amigo de Abraão, como vemos em Isaías, não é? Deus era amigo de Abraão. E eles tinham essa relação de fato muito próxima, como vamos ver nesta manhã, não é? Então, a Bíblia nos relata que Abraão estava num dia muito quente, lá sossegado, e daí ele recebe a visita de 3 anjos, né? E algumas pessoas acreditam que um desses anjos era o próprio Deus, né? Já que a Bíblia diz que 2 anjos seguiram para a cidade de Sodoma e Deus continuou ali com Abraão, que é o diálogo que vamos estudar nesta manhã. E como vimos, e esses 3 anjos, eles trouxeram para Abraão 2 notícias, né? Uma notícia muito boa, que Sara seria mãe dentro de 1 ano, não é? Deus diz que aqueles anjos trazem essa nova para Abraão de que dentro de 1 ano Sara daria à luz ao seu filho Isaque, não é? E outra notícia muito triste agora, né? Uma notícia ruim, que o próprio Deus fala para Abraão é que irá destruir Sodoma, a cidade em que o seu sobrinho Ló estava morando, tinha decidido morar. E eu acho, né, particularmente, acho muito interessante a relação de Deus com Abraão, quando aqui no verso 17, não é? No capítulo, isso que vamos estudar hoje está no capítulo 18 de Gênesis. A intercessão de Abraão está a partir do capítulo 16 e se estende até o verso 33. Então, essa história que vamos estudar agora, sugiro que você abra sua Bíblia aí na sua casa. Está em Gênesis 18, do verso 16 ao 33, que tem como tema Abraão intercede por Sodoma. É isso que vamos estudar nesta manhã. 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olhando para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Por isso eu escolhi, para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que vem até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximou-se Abraão e perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que ali se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. A cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e eu sou pó e cinza. Caso falte 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. E Abraão insistiu: não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei, se ali encontrar 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? E o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20.
Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se eu lhe falo novamente, mas só por esta vez. E se por acaso houver ali 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para onde estava antes. E aqui no verso 17, né, desse capítulo 18 de Gênesis, eu particularmente, como eu ia dizendo, acho muito interessante essa relação de amizade que Deus tinha com Abraão, porque Deus se questiona, né? A Bíblia aqui nos diz que Deus se questiona e diz: será que eu devo esconder de Abraão o que eu vou fazer? Eu particularmente acho muito interessante Deus parar assim como um amigo de fato, né? Dizer: será que eu devo contar ou não? E Deus decide então contar a Abraão o plano dele de destruir Sodoma, né? E Abraão, entendendo que foi chamado para abençoar, né? Sabendo que Deus disse a ele: seja uma bênção. Não é? Deus não só disse: vou te abençoar. Deus disse a ele: seja você uma bênção. E Abraão, entendendo isso, começa a interceder pelo seu sobrinho Ló. Não é porque a vida de Abraão estava garantida, Abraão já tinha né? Deus já tinha prometido a Abraão muitas coisas. E mesmo assim, Abraão intercede por seu sobrinho Ló. E esta é a primeira oração intercessória que a Bíblia nos registra, né? Aqui no verso 23, no verso 23 do capítulo 18, Abraão começa a orar então de uma forma muito objetiva, né? Ele não pediu para Deus que ele não destruísse aquela cidade, né? A gente vai ver aqui. Deus já havia falado para Abraão que ia destruir aquela cidade, não é? Deus disse: eu vou destruir, né? Quando Deus se questiona aqui no capítulo, será que eu devo falar ou não? E Deus fala. Deus diz: vou destruir Sodoma e Gomorra, né? Então Abraão, entendendo que Deus já ia destruir, que já tinha decidido a destruir aquela cidade, Abraão não começa a pedir a Deus que não destrua aquela cidade, não é? Ele não pede por misericórdia por aqueles ímpios que estavam ali naquela cidade praticando tantas coisas que entristeciam o coração de Deus, né? Abraão apela para a justiça de Deus. Abraão lembra a Deus a sua própria natureza, né? De justiça e de perfeição, né? Uma justiça que é perfeita. E Abraão então pede pelos justos que ali habitavam. Ele não pede pela misericórdia dos ímpios, como eu falei, não é? Abraão não orou para que Deus livrasse todos os moradores daquela cidade. Deus já havia falado que ia destruir aquela cidade. Então ele começa a cobrar então pela justiça de Deus e não cobrar por sua misericórdia, não é? A princípio ele intercede pela justiça de Deus. E no verso 20 aqui nos diz que o clamor de Sodoma e Gomorra tinha subido até Deus. Então isso nos mostra que há um limite, né? Deus tem uma tolerância. Tem até um ponto onde Deus tolera as coisas. E Deus tinha dito: chega, para mim já chega. Não vou mais manter essa cidade aqui. Eu vou destruir esse povo que tanto entristece a mim. Então Abraão, como falei, ele não cobra misericórdia por todos, mas ele cobra justiça pelos justos, né? Ele diz a Deus: Deus, mas é justo que é certo que os justos sejam destruídos como os ímpios, não é? E assim, Abraão entende que Deus não tem a obrigação de ter misericórdia com todos. E nós sabemos, né? De fato, Deus não tem a obrigação de ter misericórdia de todo mundo. E Deus não tem, de fato, não é? Isso não é injusto. Deus é assim, não é? Nós sabemos que ele veio para todos, mas nem todos o receberam, não é? E ele não invade, ele não agride você a ponto de dizer: pronto, agora eu quero você a qualquer custo. Não, ele se manifesta a você, não é? Tem um Espírito Santo dele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas entendo que há pessoas de coração tão duro, não é? A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, mas um coração duro, aquele coração que insiste em fazer, mesmo entendendo, né? Mesmo Deus falando como Ele quer que sejam as coisas, mesmo tendo a Bíblia aqui, mesmo tendo pessoas que preguem, que ensinem, que mostrem como tem que ser feito, e a pessoa insiste em querer fazer, não é? Aqui nos mostra que tem basta para Deus, tem um ponto onde Deus diz: chega, para mim já deu, aqui deu, né? E assim, em Romanos 9, 15, verso 15 e 16, nos lembra, né, quando Deus falou para Moisés
E Deus diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E nos diz ainda que isso não depende do esforço humano, né? Mas da misericórdia de Deus. E que isso também não faz Deus injusto. Isso não é injustiça, não é? Nós temos a escolha de viver como queremos viver, não é? Nós temos a escolha de querer ser uma pessoa melhor ou não, de tentar, de se quebrantar, de não ser arrogante, não é? De entender a nossa dependência de Deus, de entender para que fomos feitos, para que fomos criados, o que Deus quer para nós. Não é? Se é uma pessoa que diz não quero, não me interessa, meu coração é assim, eu quero ser assim, não é? Então, assim, Deus tem misericórdia. Ele disse a Moisés isso. E está registrado também em Romanos 9, do verso 15 e 16. Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, aqui nós vemos que Abraão, ele não apelou inicialmente para a misericórdia de Deus. Não disse: Deus, tem misericórdia daquele povo, não destrói a cidade inteira. Mas Abraão, ele conhecia a fama daquela cidade, não é? Pelo argumento que ele usa mais para frente, nós vamos ver, Abraão conhecia a fama daquela cidade, sabia o porquê de Deus estar entristecido com aquela cidade, não é? Então, eu e você, assim como Abraão, a gente não pode cobrar da misericórdia de Deus para alguém, né, assim, que ele não queira ter misericórdia, não é? A gente pode apelar assim para a justiça de Deus e até para a sua misericórdia, mas entendendo que não sendo atendida essa oração, Deus não é injusto por não ter misericórdia de alguém, não é? Ele sabe tudo, ele conhece o coração, ele sabe o íntimo daquela pessoa. Eu e você não sabemos, né? Nós sabemos o que aquela pessoa, como aquela pessoa demonstra ser, mas de fato como aquela pessoa é, só Deus conhece. Não é desse jeito? Então, aqui nos deixa claro também que Abraão, assim, ele não impôs as coisas para Deus, né? Porque nós não podemos impor a nossa vontade para Deus. Nós temos que nos adequar à vontade de Deus para nós. Não é? Abraão aqui, ele não impôs, não exigiu nada, não determinou, não disse: Deus, eu não aceito, é meu sobrinho, você vai destruir o meu sobrinho? Você faz uma promessa para mim e vai destruir o meu sobrinho? Não, ele não fez isso, né? Ele se colocou de forma atrevida, como ele mesmo fala mais para frente, mas ele se colocou de forma humilde, não é, diante de Deus. E ele se adequou à vontade de Deus, porque ele sabia que Deus ia destruir aquela cidade. Deus já tinha dito que ia destruir. Então ele não apela para que Deus não destrua, não tenta convencer Deus de como aquelas pessoas podem mudar, como podem ser boazinhas, porque sabe que Deus sabe de todas, sabendo que Deus sabe de todas as coisas, Abraão sabia, né? E ele conhecia até a fama daquela cidade. Imagina o que Deus não sabia daquela cidade. Das duas, né? De Sodoma e de Gomorra. Então ele apela para a justiça de Deus. Abraão sabe que a justiça de Deus não podia ser violada, né? Abraão sabia. Ele entendia que misericórdia ele tem de quem ele quiser, mas a justiça de Deus não pode ser violada. Deus é justo, ele é assim, e ele é imutável, e ele é fiel ao que ele é, não é? Ele não muda, ele é desse jeito, e ele é justo. Então aqui no verso 23 nós vemos que Abraão orou com objetividade, né? E dentro da vontade de Deus. Então Abraão, assim, ele não quis mudar o que Deus ia fazer. Né? Não quis dizer: Deus, eu não queria que fosse assim. Não destrói a cidade, coitada das pessoas. Não. Abraão se adequou à vontade de Deus. E orando na vontade de Deus, Abraão foi respondido, como nós vamos ver mais para frente. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 7, nos diz que orando os gentios, né, nos fala ali das orações dos gentios, e nos diz assim, que orando, não seja como os gentios, né, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então nós vamos ver aqui que a oração de Abraão, ela foi objetiva. Abraão orou no centro da vontade de Deus. Abraão mostrou um atributo de Deus que é imutável, que é a sua justiça. E Abraão também, ele não tentou falar demais, ele foi super objetivo e muito claro na sua oração, porque nós não conseguimos enganar a Deus.
Não é no muito falar, não é numa oração bonita, uma oração eloquente, né? Não é dessa forma. Deus não se interessa do jeito das palavras que você vai usar. Até porque Ele sabe o que vamos falar antes mesmo que falássemos, né? Antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que vamos falar. Então, ele não está interessado em palavras bonitas, em vãs repetições. Não. Deus está interessado em um coração sincero. Então, nossa oração precisa ser objetiva, no centro da vontade de Deus. Precisamos conhecer a Deus para argumentar a nossa oração usando os seus atributos que são imutáveis. Não é isso que vemos aqui na oração de Abraão. Então, Abraão não ora pelo que havia de errado em Sodoma. Ele não começa a mostrar as coisas que tem lá e pede para que aquelas pessoas sejam modificadas pela misericórdia de Deus. Ele ora pela justiça e ele ora pela justiça para com os justos que ali haviam, não é? E que não mereciam ser destruídos junto com os ímpios. Nós vamos ver mais para frente aqui em nossa lição que ele no verso 25 ele fala: longe de ti fazer tal coisa, longe do Senhor, né? Ser injusto com quem está andando de forma correta e destruir as pessoas que estão andando de forma correta com as pessoas que não estão andando de forma correta, não é? Como era o caso de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão continua dizendo: não fará justiça o juiz de toda a terra? Quer dizer, Abraão tocou ali no ponto de Deus, né? Como assim? O juiz de toda a terra não vai ser justo nessa situação? Não é? E Abraão argumenta que a justiça de Deus será zombada se o justo for destruído junto com o ímpio. No verso 27 aqui, nós vemos que Abraão, ele ora também de uma forma desculpa. Abraão, ele ora também de uma forma ousada, né? Aqui no verso 27 ele diz: eis que me atrevi, mesmo sendo eu pós-cinza, eu me atrevi a falar com o Senhor. Então, assim, Abraão foi ousado e ele foi humilde, né? Ele não determinou, ele não exigiu, ele não disse: Deus, eu não aceito que isso aconteça, como muitas vezes a gente vê, não é? Abraão, sabendo, mesmo tendo a relação de amizade com Deus, não é? Ele sabia que era atrevimento o que ele fez, não é? De orar como ele orou, como vamos ver um pouco mais para frente. E ele sabia que ele era pós-cinza, né, diante de Deus, então de forma ousada, mas de forma humilde, Abraão se colocou diante de Deus, sabendo que Deus é soberano, né, que Deus determina todas as coisas. Mas também aqui nós observamos que Deus se agrada de quem intercede com atrevimento e com humildade, não é? Deus, assim, ele não repreendeu Abraão. Ele não disse: Abraão, chega, para, eu vou destruir. Você não conhece a fama desse povo? Não. Deus ficou quieto, Deus ouviu os argumentos de Abraão e Deus disse: ok, não vou fazer. Né? Se tiver, como vamos ver mais para frente, a oração de Abraão. Então, Abraão, ele não foi arrogante, ele não foi exigente. Né? Ele foi atrevido, sim, em ter falado com Deus da forma que ele falou, mas ele foi humilde, né? Ele reconheceu que ele era pós-cinza e mesmo assim ele falou com o Senhor. E ele pede, né? Abraão pergunta: mas Deus, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Mesmo se tiver 50 justos? E Deus diz: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Daí Abraão, conhecendo a fama que Sodoma tinha, né? Abraão diz: e se faltar 5 para 50? E se for 45? E Deus diz: não, não vou destruir. E aí Abraão continua, né? Até chegar no 10. E Abraão diz: mais uma vez vou me atrever e vou perguntar: se tiver só 10? Porque Abraão sabia que lá não tinha muita gente. Abraão conhecia a fama daquela cidade, não é? E no coração de Abraão ele estava com seu sobrinho Ló, não é? Então ele para aí, ele pergunta: Deus, vou falar pela última vez, e se lá tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz: não, se lá tiver 10, eu não vou destruir a cidade. E o interessante é que a cidade foi destruída. Isso nos lembra, isso nos faz ver que lá não tinha 10 justos, não é? Se a cidade foi destruída como foi, lá não tinha 10 justos, né? Tinha o quê? Tinha Ló, a sua esposa, suas 2 filhas e os seus 2 genros. Então são 6 pessoas. Ló, a esposa, né? Ló, a esposa,
suas 2 filhas e seus 2 genros. 6 pessoas. Então a cidade foi destruída porque não tinham 10 pessoas naquela cidade que não tivesse, né, vivendo de forma justa diante do Senhor. E aqui nos conta que mesmo Deus destruindo a cidade, ele conhecia o coração de Abraão e ele sabia que Abraão estava pedindo ali pelo seu sobrinho Ló. Porque nesse diálogo, né, nessa intercessão de Abraão com Deus, Abraão não fala Ló. Abraão não diz, Deus, livra Ló e as suas filhas e a sua esposa. Não. Ele fala de justos, né? Porque Abraão não conhecia o coração das pessoas. Abraão não sabia se além do seu sobrinho Ló tinha outras pessoas ali que merecessem também ser libertas, né, da destruição. Então Abraão intercede pelos justos que ali poderiam habitar. Mas só existia o seu sobrinho Ló e a família dele, não é? 6 pessoas. E dessas 6, só 5 saíram, né? Porque a mulher de Ló, como sabemos, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aqui no capítulo 19, no verso 29, Deus se lembrou de Abraão. A Bíblia nos diz que Deus foi destruir a cidade e Deus se lembrou de Abraão. A Bíblia não diz que Deus se lembrou de Ló. Diz, não, eu lembrei de Ló. Ló é justo, não. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão e da sua intercessão. Então, ele, antes de destruir a cidade, chama os anjos chamam Ló e sua esposa e suas filhas e seus genros para que saiam da cidade, para que Deus assim venha destruir a cidade. Então, Deus lembrou de Ló por conta da oração intercessória de Abraão. Então aqui o que nós vemos, né, é que nós precisamos orar com especificar em nossa oração, não é? Nós não podemos orar por todo mundo. Se a gente for prestar atenção, assim, orar por todos os doentes do coronavírus, por exemplo. Deus salva todos os doentes. Nós sabemos que todos os doentes não serão salvos, né? Nós sabemos que algumas pessoas, infelizmente, vão falecer. Então, o que essa oração intercessória de Abraão nos ensina, nos orienta, é a orar de forma específica. Não é? É listar um nome, dizer, Deus, ó, fulano, cicrano, família de tal pessoa que eu conheço que está com Covid-19. Deus livra essa pessoa. É orar de forma específica, não é? Porque a gente sabe que, infelizmente, todos não serão salvos. Não é? Tipo, os jovens todos, digamos que a nossa igreja tivesse 100 jovens. E esses 100 jovens fossem prestar Enem, né? Orar para esses 100 jovens passar. A gente sabe que os 100 não vão passar, não é? Porque é um processo seletivo, como o próprio nome diz. Nem orar muito menos por todos os jovens que vão fazer Enem. Porque a gente sabe que todos os jovens não vão passar, porque é um processo seletivo, não é? Então, orar de forma específica. Por exemplo, se o filho da Lisete fosse fazer, se o neto da Fátima, né, o filho da Esther, o filho da Cícera. Então, que eu e você, que a gente possa aprender com essa oração intercessória de Abraão, a interceder de forma específica e clara, dizer, Deus, ó, fulano, tal pessoa, vai fazer vestibular, abençoa essa pessoa, faz ela lembrar das coisas que ela estudou e tal. Não é? Então, assim, não orar por todos os filhos do mundo, por exemplo. Né? Eu vou orar no Desperta Débora e vou orar por todos os filhos que existem no mundo. A gente sabe que Deus não vai atender todas as pessoas, né? A gente sabe que Deus não vai tirar todas as pessoas da droga. A gente sabe, não é? A gente não pode orar por todas as crianças, enfim. A gente sabe que nem todas as pessoas serão atendidas, porque como nós vimos, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Qual o parâmetro que Ele usa, eu não sei, você não sabe. Porque quem conhece o coração é Ele, não é? A gente vê o que está por fora, a gente não vê, a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece o coração dela, não sabe a sua sinceridade, a gente não sabe a intenção daquela pessoa. Por exemplo, vai orar para uma pessoa passar em medicina, mas a gente não sabe se é isso que Deus quer para ela, se é isso que Deus planejou para ela, não é? Então, que eu e você possamos orar de forma específica, que a gente possa fazer uma lista, não é? Eu tenho feito uma lista e eu tenho percebido o quanto é bom orar com lista, porque você não esquece das coisas. Às vezes as pessoas pedem para você orar por uma situação e você não anota e você acaba esquecendo, não é? E assim, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas se você puder orar de forma específica,
não é? Falando para Deus de forma intercessória, atrevida, mas humilde, não é? E pedindo a Deus por alguém em específico. Isso nós vemos aqui na oração de Abraão, que houve um resultado muito positivo, não é? Deus é justo. As coisas prometidas para os seus filhos, ele vai cumprir, não é? Então, os servos de Deus, as coisas para quem vive para Deus, para quem faz a vontade de Deus, para quem vive no centro da vontade de Deus, para quem pratica os seus mandamentos, não é? Tem uma promessa para esse povo, não é? Deus não trata todas as pessoas por igual e a gente sabe que não é? A gente sabe que não. E não é injustiça dele. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter, não é? Desculpa mais uma vez. Ele tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. E ele é assim, não é? E isso não é injusto. Ele é dessa forma porque ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe quem virou o coração para ele, quem tem um coração duro, ele sabe de todas as coisas. Quem é arrogante, quem se finge de humilde e não é, ele sabe. Nós não sabemos, não é? Nós somos limitados em nossa ciência. Ele não, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E Deus, como vimos aqui, Deus tem um limite de tolerância, né? Ele ama, mas ele é justo, né? Ele é o justo de toda a terra, como Abraão bem lembrou aqui. Né? Então, que eu e você possamos conhecer mais a vontade de Deus, né? Conhecer mais os atributos de Deus, para que a gente possa embasar a nossa oração nos atributos de Deus e para que a gente possa orar também na vontade de Deus, para que as nossas orações sejam atendidas. Não é? A gente viu na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 14 e 15, nos diz que se pedirmos algo na sua vontade, ele nos ouve, ele nos atende, né? Então, assim, que eu e você possamos entender, compreender um pouco mais sobre Deus e orar de acordo com a sua vontade, não é? E não pedir coisas que não seremos atendidos, né? Que nós possamos orar de forma objetiva, clara e sincera e atrevida e humilde diante de Deus, reconhecendo que somos pó e cinza e que Ele é todo poderoso, não é? E o juiz de toda a terra, e que a sua vontade sempre prevalece, e que eu e você possamos entender que ele às vezes não responde como vamos ver mais para frente aqui, que ele não responde como nós queremos, não é? Ele não nos dá a resposta exatamente como queremos. Mas como nós sabemos também, os pensamentos dele são muito maiores que os nossos pensamentos, não é? E melhores que os nossos. E que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Então, que eu e você possamos nos colocar dia a dia diante dos pés do Senhor, entendendo que Ele tem planos para nós e planos maravilhosos, mas que através da nossa oração intercessória, nós podemos também fazer parte desses planos de Deus. Não é? E nós podemos, de forma atrevida e humilde, interceder a Ele para que Ele mude de alguma forma os seus planos, né? Não no total, mas que Ele nos dê alguma coisa ali em específico que queremos e, né, reconhecendo sempre a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e entendendo que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter e Ele tem compaixão de quem Ele quiser ter, porque Ele conhece os corações, porque Ele sonda, né, a mente e o espírito de todos nós. Então, voltando aqui à nossa lição, ela nos fala que essa oração de Abraão, ela se tornou um clássico, né, da oração intercessória. Abraão se aproxima de Deus e ali ele pergunta, ele chega, né, ele chega até Deus e diz, chega-se Abraão a Deus e pergunta, destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, como eu falei, né? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que ali estão. Isso está no verso, no capítulo 18, né? No verso 23 e 24. E em seguida Abraão responde, longe de ti fazer tal coisa. Né? E a nossa revista aqui nos traz que essa expressão longe de ti é uma tradução para uma palavra hebraica que significa um ato profano, né? Uma desonra, é um ato desqualificado. Seria como se Abraão estivesse dizendo para Deus que matar os justos junto com os ímpios é uma coisa que não combina com o Senhor. É algo que desqualifica o Senhor como Deus. Olha que atrevimento. Não é um atrevimento muito grande para uma pessoa que é pós-cinza falar desse jeito para um Deus todo-poderoso.
E Abraão fez, porque eles tinham uma relação de amizade, não é? E aí Abraão diz a Deus, longe de ti fazer tal coisa. Quer dizer, se o Senhor não fizer isso, o Senhor não está qualificado para ser Deus. É o Deus justo de toda a terra. Se o Senhor destruir os justos junto com os ímpios daquela cidade. E ele conclui com uma pergunta: não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso está no verso 25. E Abraão então oferece a primeira pergunta: se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por conta dos 50 justos que ali estão? E Deus responde: se eu achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei, não é? E em seguida ele continua, né, de forma humilde e atrevida, como falei, ele continua suas perguntas até chegar o número de 10 pessoas. Não é? Porque ele entende, ele conhece a fama que aquela cidade tem e ele sabe que provavelmente não tivesse 50 pessoas ali, como de fato não tinha nem 10, como nós vimos. Não é? E a nossa lição aqui nos traz 3 coisas que precisamos aprender com a oração de Abraão, com essa oração. E a primeira coisa que precisamos aprender é que orar é travar uma relação de diálogo com Deus. Né? Como vimos na primeira lição que estudamos, orar, a nossa lição nos trouxe que oração é criar um espaço para Deus em nossa vida. E aqui a nossa lição nos traz que Deus criou um espaço para Abraão, né? Porque Deus foi até Abraão e Deus até pensou, eu conto a Abraão o que eu vou fazer, e Deus decide contar e daí começa esse diálogo. E a nossa revista nos traz que Deus abre um espaço para Abraão. O que fica muito claro, nossa lição nos diz, que o Criador, o Todo-Poderoso, permite que a sua criatura amada se apresente e se expresse e se comprometa, não é? Mesmo nós sendo, eu e você sendo pós-cinza, assim como Abraão era, o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus maravilhoso, ele nos permite, né, que nos acheguemos a ele com esse atrevimento, mas com humildade, e ele nos escuta sem nos repreender. Não é? E Deus aqui ele não reclamou, ele não repreendeu Abraão. Deus abriu um espaço para o diálogo dos dois. Não é como falei. E a nossa lição aqui traz que há 3 maneiras de escutarmos a Deus. A primeira maneira é observando a Escritura Sagrada. Né? Então, através da Escritura Sagrada, Deus fala aos nossos corações. Paulo escrevendo a carta a Timóteo, em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17, diz assim. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, aqui nos mostra que a Escritura Sagrada não é apenas uma coleção de pensamentos maravilhosos. Então, ela foi inspirada por Deus. A palavra inspirada em hebraico significa que Deus soprou as Escrituras, não é? E ela é útil. E útil aqui, a expressão em grego, ela fala que traz benefícios para nós. Ela é proveitosa para nós. Não é tanto para repreender, corrigir, como para instruir em toda justiça. Então, Deus fala Deus fala para nós por intermédio das Escrituras Sagradas. A segunda coisa que a nossa lição nos traz é que Deus fala por meio de pessoas capacitadas por Ele mesmo. Então, quantas vezes, não é? Quantas vezes Deus falou ao nosso coração através de uma pregação, não é? Através de um testemunho de alguém, não é? Quantas vezes, eu tenho certeza que você, assim como eu, já escutou alguma resposta de oração sua, algum questionamento que você estava lendo e disse, ai Deus, eu não entendi isso, eu queria entender. Você vai na igreja e o pastor fala exatamente aquilo que você estava pretendendo entender e você entende como resposta de Deus para você, não é? Então, a nossa lição aqui nos traz também que em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 13, diz assim, por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra,
não a recebestes como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Então, Paulo aqui fala aos Tessalonicenses que quando eles ouviram Paulo falar, entenderam que aquela era a palavra de Deus. E Paulo relata aqui que de fato era, não é? Então, a nossa lição nos traz que precisamos aprender com o primeiro ponto que precisamos aprender com Abraão, com a oração de Abraão, é travar uma relação de diálogo com Deus, eu falar com Deus e Deus falar comigo. E já vimos 2 pontos, que Deus fala através da sua escritura e através de pessoas capacitadas por ele, e nos traz aqui que Deus fala também através das circunstâncias, não é? Especialmente por meio da dor, a nossa revista nos traz, não é? E nos relata aqui que o rei Davi, ele reconhece a mão de Deus em meio às experiências dolorosas da sua vida. E Davi diz assim, no Salmo 119, 67, diz assim: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Então, assim, através da dor, Davi entendeu, não é, que ele não devia mais se desviar, e sim obedecer a palavra de Deus. E a nossa lição também traz o pensador cristão C.S. Lewis, né? Particularmente gosto muito desse escritor. Ele é do século passado, tem livros maravilhosos, não é, que gosto muito. E aqui a nossa revista nos traz uma frase dele, de C.S. Lewis, que diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da dor. Este é o seu megafone para despertar um homem surdo. Então Deus fala conosco também através das circunstâncias, não é? E assim, às vezes as circunstâncias são boas e a gente fica ali sossegado, né? Escutando muito pouquinho, mas Deus vem com a dor às vezes para que a gente possa entender, escutar ele de forma mais clara, como C.S. Lewis aqui fala, é o megafone de Deus para despertar o homem surdo. Então, que eu e você possa entender que as circunstâncias que a gente passa, especialmente as dolorosas, são para o nosso ensino, são para o nosso crescimento, para Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus está querendo falar conosco através das situações que passamos. A segunda coisa que observamos na oração de Abraão, que essa oração nos ensina, é que é na experiência da oração que precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos, não é? E ele fala aqui que não podemos reconhecer Deus somente como justo juiz, que essa decisão pode nos amedrontar em nossas orações e que nós também não podemos orar a Deus vendo apenas a sua misericórdia. Porque quando vemos Deus apenas como um Deus misericordioso, é como se Deus acolhesse o pecado, é como se tivesse coisas que fossem naturais e aceitáveis diante de Deus. Então, que eu e você possamos entender que Deus é justiça, não é? Ele é justo, o justo de toda a terra, e que ele também é misericordioso, mas que a gente não só olhe para a sua justiça para que eu e você não fiquem amedrontados, mas também que a gente não olhe só para a sua misericórdia, para que eu e você não perceba, não ache que ele acolhe algum pecado ou que ele aceita alguma coisa de forma natural diante dele. Não é? O terceiro ponto que a nossa lição aqui nos traz, a terceira coisa que podemos aprender com a oração de Abraão, é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Não é? Sodoma e Gomorra foram destruídos. Como vimos, não tinha 10 justos ali, não é? Então, assim, aparentemente Abraão, a Bíblia nos relata, né, que Abraão saiu de madrugada, de manhã bem cedo, e viu a fumaça que subia de Sodoma. E certamente Abraão pensou: nossa, Deus destruiu. Não tinha 10 justos ali, Deus destruiu Sodoma, né? E ele pode ter pensado: a minha oração não foi atendida. Deus disse que não ia destruir se tivesse 10 e não tinha 10, né? Então Abraão poderia pensar que a sua intercessão por Sodoma e Gomorra tinha sido em vão, não é? Mas assim, Deus destruiu a cidade, mas Deus entendendo o coração de Abraão, Deus sabendo que a intercessão de Abraão era ali também por Ló, Deus, na hora de destruir aquela cidade,
as duas, né? Mas em específico a Sodoma. Quando Deus foi destruir, Deus lembrou de Abraão, Deus lembrou da oração que Abraão tinha feito, da sua intercessão. E ali ele livrou o Ló, não é? E destruiu. Depois que Ló saiu, foi que ele fez chover enxofre e destruiu aquela cidade. Não é? E aquela cidade, a nossa lição aqui nos traz, que acabou tendo o destino que procurou, né? O que semeou. Ela colheu o que semeou aquela cidade, não é? E assim também quando oramos por alguém, né? Na expectativa de que se arrependa e que abandone os seus maus caminhos, mas nem sempre é como desejamos. Entretanto, quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. No dia seguinte, né, como falei, Abraão saiu, olhou, viu a fumaça que subia daquela cidade e ele pensou, está feito. Não é? O justo que havia ali foi abatido junto com o ímpio, porque Deus bateu seu martelo e não tinham 10 justos. Não é? Mas aí o que Abraão não sabia era que Deus não havia esquecido a sua oração, como está registrado em Gênesis 19, 29. Né? Diz assim que aconteceu o quê? Quando Deus acabou com as cidades na planície, lembrou-se de Abraão e tirou do meio da destruição Ló, não é? E a nossa, então assim, o que podemos aprender, não é, com a oração de Abraão? São 3 coisas, essa oração intercessória. A primeira oração intercessória que tem relato na Bíblia está em Gênesis 18, do verso 16 ao 33. E o que podemos aprender com essa oração a primeira coisa é orar, é travar uma relação de diálogo com Deus. Então nós podemos falar com Deus de forma humilde e atrevida, não é? Entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas e compreendendo que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, orar de forma específica, não orar de forma, né, englobando tudo como se Deus fosse resolver e dizer sim para tudo e para todas as questões do mundo, e nós sabemos que não é dessa forma. Então que eu e você possamos fazer uma lista e enumerar ali as pessoas que muitas vezes solicitam para você algum pedido de oração e escrever num caderninho de oração, não é? De forma específica, e todos os dias você orar por aquela coisa específica. E então, assim, a nossa lição aqui nos traz também 3 pontos em que Deus fala conosco. Deus fala conosco através da sua escritura sagrada, Deus fala conosco através de pessoas capacitadas por Ele mesmo, e Deus fala também através das circunstâncias, especialmente através da dor. Então, que eu e você não venhamos a desprezar a dor que sentimos, não é? Aquela coisa, aquela situação difícil que passamos, que eu e você possamos entender que é Deus nos ensinando e nos moldando e falando ao nosso coração alguma coisa que Ele queira nos falar de forma específica. Então, que a gente não venha desprezar a dor, para que a gente venha ouvir a Deus, entender a sua vontade, fazer a sua vontade, para que as nossas orações, inclusive, sejam atendidas, não é? Porque entendendo o centro da vontade de Deus, a gente ora segundo a vontade de Deus, como a gente viu na primeira carta de João, no capítulo 5, do verso 14, não é? 14, 15, 16, que fala que você pedindo no centro da vontade de Deus, Deus atende a sua oração e Ele responde a sua oração. Então, assim, não é fazer Deus se dobrar à minha vontade, não é do jeito que eu quero, eu não posso exigir nada de Deus, eu não posso determinar, eu não posso dizer, Deus, eu não aceito tal situação, porque eu sou pó e cinza, não é assim como você. Então, que a gente possa orar com atrevimento, assim como Abraão fez, não é? Lembrando, inclusive, a Deus os atributos que Ele tem, não é? E orando no centro da vontade de Deus, as nossas orações serão respondidas. A segunda coisa que aprendemos com a oração de Abraão é que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso, que a gente não possa observar apenas a justiça de Deus, né? A princípio, Abraão observou a justiça de Deus e cobrou a Deus a justiça que Ele tem, o justo que Ele é de toda a terra. Mas logo em seguida ele apelou para a misericórdia. Disse, se tiver 50, e se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, né? Ele apelou ali para a misericórdia de Deus. E com atrevimento e humildade, o Deus Todo-Poderoso que pertencemos, Ele parou, Ele escutou, Ele não repreendeu Abraão, Ele escutou Abraão e Ele atendeu a resposta de Abraão. Não do jeito, né? Como vemos aqui no terceiro ponto,
que aprendemos com isso é que nem sempre Deus responde às nossas orações como gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Então, assim, Deus não respondeu a Abraão como Abraão quis, né? Como Abraão pediu, que foi não destruir a cidade, porque ali não tinha 10 justos, não é? Mas Deus livrou o seu sobrinho Ló, que era a intenção de Abraão para essa intercessão. Então, assim, Deus nem sempre responde como queremos, mas Deus sempre nos surpreende, porque os pensamentos dele são sempre melhores e maiores do que os nossos. A conclusão da nossa revista é que a oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e as suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre nos surpreende no final. Então, que eu e você possam orar de forma mais específica, né? Entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas, entendendo que tem coisas que Deus prometeu para os seus filhos, para os seus servos, que a gente possa orar de forma mais específica, não englobando todas as coisas num pacote só, de preferência fazer uma lista para que a gente não venha a esquecer, e até mesmo quando a resposta for atendida, não é que a gente possa grifar ali e ir acompanhando dia a dia as coisas boas que Deus nos responde, e sabendo que Deus não responde como queremos, mas Ele sempre nos surpreende, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Essa era a nossa lição de hoje. Vamos encerrar com uma oração neste momento. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por essa aula. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos mais de Ti, ó Pai, podemos reconhecer um pouco mais, Senhor, sobre a oração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a orar, ó Pai, mas muito obrigado, Senhor, porque mesmo quando não sabemos orar como convém, a Tua palavra nos assegura que Tu nos deixasse o Espírito Santo, Senhor, que intercede por nós e leva para Deus aquilo que a gente precisa falar e que muitas vezes nós não sabemos como falar. Muito obrigado, Senhor, por isso, mas nos ajuda, Senhor, nos ensina dia a dia, Pai, a ter um relacionamento, Senhor, mais próximo, mais íntimo contigo, Pai, escutando mais a Tua voz através da Tua palavra, através das pessoas, através das circunstâncias, que eu e o irmão que está me escutando nesse momento, ó Pai, não venhamos a desprezar, Senhor, os nossos momentos difíceis, os nossos momentos de dor, entendendo que é Tu que queres, Senhor, nos moldar e falar ao nosso coração. Continua conosco, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado também pelo culto que teremos logo mais, Senhor, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Até domingo, se Deus quiser.